Bem-vindo! Eu me chamo de Paula e hoje eu quero trazer uma reflexão com a ajuda de apenas o show. Eu espero que você goste. Talvez o maior problema da nossa geração não seja sofrer, mas fugir da dor o tempo todo. Nós vivemos em uma época onde quase tudo virou anestesia. A comida, o prazer, a distração, a dopamina. Chamamos isso de liberdade, mas o resultado tem sido exatamente o oposto. C.S. Lewis dizia que a abstinência não é um fim em si mesma, mas um meio de recuperar a liberdade. E talvez um episódio de apenas um show explique isso muito melhor do que parece. Mordecai perdeu Margaret, e em vez de enfrentar a dor, ele fez o que quase todos nós fazemos. Ele se apega a um objeto, a um gatilho, a uma lembrança. Hoje eu quero te mostrar por que esse suéter não é só um suéter e por que no final desse vídeo você também vai precisar jogar alguma coisa no lixo. A maldição das Danaides. Desde os primeiros episódios em Apenas um Show, Mordecai e Margaret parecem ter sido feitos um para o outro. E, por medo de perder tudo, Mordecai fez isso demorar muito tempo para acontecer. A sensação era que esse casal iria perdurar por toda a série, afinal, era o Mordecai e a Margaret. No entanto, quis o destino, ou melhor, o diretor, que a Margaret fosse embora. E aqui chegamos no episódio Lavando a Roupa, que começa com Mordecai numa deprê, completamente desanimado, sem qualquer motivação. A cena é tão deprimente que dá a entender que alguém havia morrido, e realmente havia, pois ele procura Margaret, mas ela não estava mais lá, ela tinha ido embora. Com o passar do tempo, Mordecai aparentemente fica melhor, começa a sair, praticar esportes, trabalhar, se distrair novamente. E é como eu sempre digo, o desconforto é o melhor remédio para o corpo e a mente. Só que existe uma regra nesse mundo, e é que o mal que nos aflige sempre reaparece. E por ironia, ele reaparece na lavanderia. É no lugar onde nos livramos da sujeira que somos obrigados a nos lembrar dela. Mordecai na lavanderia lembra-se através de um gatilho. Não a cura, mas a anestesia para todo o sofrimento que ele estava passando. Ele encontra um suéter da Margaret, que o faz relembrar todo aquele prazer que era estar junto dela. Mordecai estava com uma enorme carência emocional. Esse vício se manifesta da seguinte forma. Mordecai sofre e, em vez da cura, ele procura anestesia. E essa é a forma que toma todos os vícios. Como na mitologia antiga, as Danaides foram amaldiçoadas a encherem um poço sem fundo. Aqueles que fogem da cura estão fadados ao mesmo caminho. Mordecai relembra os momentos e tudo o que ele quer é viver aquilo novamente. No entanto, era impossível. Seria como tentar encher um poço sem fundo. É por sofrer que as pessoas buscam a fantasia de realizar o impossível, a fantasia de viver sem sofrimento. No entanto, são essas fantasias que aprisionam pessoas como Mordecai, jovens que perderam sua liberdade pela busca do impossível. Cuidado com os baobás. Mordecai encontra um suéter da Margaret na lavanderia, um simples gatilho que o fez relembrar tudo. Como no ato de caridade, que estava claro que não era, Mordecai decide ir até a faculdade da Margaret para entregar o seu suéter. Rigby, vendo que aquilo não iria acabar bem, tenta de diversas formas livrar-se do suéter, só que inúmeras coincidências acontecem, e com a ajuda do destino, o suéter volta para as mãos de Mordecai, que não o rejeita. Ele simplesmente não para nos correios, vai na direção direto da faculdade da Margaret, que era um tanto distante, e distância essa que parece não o incomodar nem um pouco. A loucura fica ainda maior, pois ele fica a noite inteira dirigindo, ao ponto de alucinar. Parece até que os baobás racharam o seu planeta. No livro O Pequeno Príncipe, o príncipe diz que todos os dias eles tinham trabalho de arrancar pequenos baobás, pois eles ficavam extremamente perigosos quando cresciam. As suas raízes penetravam tão fundo que os pequenos planetas rachavam. Observem que uma coisa tão pequena, tão sutil como um suéter, conseguiu tirar Mordecai de sua aparente evolução, e Mordecai é mais humano do que parece. Os pequenos gatilhos, ou melhor, os pequenos baobás, são capazes de destruir planetas inteiros. Talvez seja por esse motivo que o Pequeno Príncipe tem o trabalho diário de higienizar o planeta, pois nossas vidas estão cheias de sementes ruins, de pequenos baobás que, se não forem arrancados, causam enormes desastres. Mordecai não ouve Rigby. Viaja a noite inteira, pois ele não estava preocupado em arrancar de uma vez por todas aquilo que no longo prazo lhe faria tão mal.
São das pequenas coisas, das sutis, que vêm os grandes males. Os Mordecais da vida, que não se preocupam nem um pouco em higienizar a mente, o corpo, estão condenados ao vício. E quando estiverem totalmente destruídos, rachados por dentro, nem se darão conta da loucura de que fazem. Jogue o suéter no lixo. Mordecai passa a noite inteira dirigindo e, por sorte, não bate o carro. Agora já acabado e com muito sono, ele insiste em sua missão de entregar o suéter. Rigby se sente no papel de fazer Mordecai cair em si. Fala coisas óbvias, mas tão necessárias. E isso é muito humano. Temos muita facilidade em nos esquecer do óbvio. Mordecai decide não ouvir Rigby, rejeita seu conselho e o joga para fora do carro. Mordecai voluntariamente vai num caminho oposto ao da liberdade, pois, ao abandonar a razão, ele vira um animal. Ele agora vê alucinações, o suéter que traria a tão sonhada anestesia para aquele sofrimento atual expõe o que havia de mais profundo em Mordecai. Aquela vozinha que grita no fundo, pedindo que você a obedeça. Alguns a chamam de dopamina, não importa o nome. O que mais importa é o que você faz quando ela aparece. A resposta para essa pergunta define sua liberdade ou sua prisão, sua cura ou sua simples anestesia. Quando Mordecai cheira o suéter da Margaret, ele toma a decisão. Ser senhor sobre suas paixões é a característica de alguém maduro, do herói. Mas é extremamente difícil deixar os suéteres que aparecem na nossa vida, pois afinal, eles dão tanto prazer. Eles nos lembram de algo que vivemos. Ser senhor sobre as paixões é encontrar conforto no desconforto. Mordecai vai em busca do que é conveniente, aquilo que traria prazer. Quando o prazer vira um fim, o vício se segue. Mordecai, após um longo embate com suas alucinações, ele decide finalmente jogar o suéter no lixo. Jogar os desejos momentâneos e viciosos no lixo é ser herói. Ele entendeu que não era o suéter, a Margaret, que o trariam de volta, mas que ele, Mordecai, deveria ir atrás de si mesmo. Por fim, somos muito parecidos com Mordecai. Somos como alguém que esqueceu quem era e vive em busca de coisas e pessoas que lhe deem um nome, ou uma representação de si mesmo. Nós esquecemos dos nossos nomes. Nós esquecemos quem somos. A nossa vida resume-se em conhecer o eu perdido. No entanto, esse eu perdido está dentro de nós, não no exterior. O eu perdido que Mordecai tanto queria encontrar não estava na Margaret. E por saber disso, Mordecai sofre e quer anestesiar a sua dor. Muitas vezes procuramos o eu perdido em pessoas, em coisas, e quando percebemos que ele não se encontra lá, sofremos. E é por isso que recorremos ao prazer, ao vício. O eu perdido se encontra no interior de cada um de nós. Encontrá-lo é um ato heróico, pois o processo é inteiramente desconfortável. Mordecai parece ter entendido isso, por isso joga o suéter no lixo. E agora eu quero te fazer a pergunta final. O que você precisa jogar no lixo para começar a sua jornada? Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva e deixe o like.